TULIP, Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace e Perseverance of Saints. O meu inglês não tá bom não, viu? Mas é interessante como que nós conversamos a semana passada. Na semana passada eu gastei um tempo grande fazendo uma introdução sobre esse tema, então não farei isso hoje, mas é importante a gente lembrar que cada um desses 5 artigos que foram apresentados no Sínodo de Dort foram apresentados como resposta aos remonstrantes, um grupo de alunos de Jacó Armínio, que levantaram uma questão a respeito do livre-arbítrio, se o homem tinha livre-arbítrio ou não, se o homem tinha livre escolha, se o homem, por ter livre escolha, resistia ou não ao chamado de Deus, tinha certeza ou não, garantia ou não da sua salvação. Bom, e aí nós falamos muito insistentemente no conceito de premissa. Quando vamos desenvolvendo a nossa construção, o nosso edifício teológico, nós fazemos isso baseado em premissas. Então, os nossos irmãos arminianos, eles construíram o seu edifício teológico, né? Nós estamos falando especificamente, o tema que nós estamos falando é especificamente sobre doutrina da salvação, soteriologia. Então, todo o sistema deles sobre a doutrina da salvação é baseada sobre a premissa de que o homem tem livre-arbítrio, logo, ele escolhe sobre a vida dele, sobre as decisões da vida, e eles entendem que essa escolha, quando o homem faz, é sem influência nenhuma, sem influência externa, sem influência interna, é uma decisão livre e soberana. Bom, quando eles trabalham com esse princípio, com essa premissa, então eles organizaram os 5 artigos da remonstrância que foi apresentado à igreja holandesa, e os nossos irmãos da igreja holandesa, então, organizaram o Sínodo de Dort e confeccionaram os cânones de Dort. Os cânones de Dort, portanto, são as regras que orientam, que definiram qual o pensamento da fé reformada, especificamente sobre esse tema salvação. E aí foi então definido, foi estruturado, né, foi organizado uma definição onde a premissa dos nossos irmãos, portanto, chamado de calvinistas, a premissa é que o homem, quando rompeu o relacionamento com Deus, o casal, quando caiu lá no Jardim do Éden, ele perdeu o livre-arbítrio. Se houve um período que o homem teve livre-arbítrio com toda a profundidade desse conceito, se houve, foi Adão e Eva. Mas nós trabalhamos, então, junto com os irmãos do Sínodo de Dort, nós trabalhamos com esse conceito de que o homem perdeu esse livre-arbítrio. Então, ele foi integralmente, totalmente afetado com a queda. Foi afetado na sua vontade, no seu desejo, no seu pensamento, na sua memória, na sua razão. E dessa maneira ele se desconectou com Deus e a partir daí ele ficou absolutamente influenciado pela malignidade, pela consciência maligna. Ele deixou de ser um homem que naturalmente estava conectado com o universo e se via em comunidade com Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e a natureza, e o seu próximo, que era Adão, via a mulher como um com ele, e Eva via Adão como um com ela. Eles perderam isso e passaram a olhar para si mesmo, se tornando seres mais individualistas. Então, todo esse processo desencadeou comportamentos e maneira de pensar e reagir diferente do homem. Então, a premissa que nós trabalhamos é que o homem foi totalmente depravado. Bom, a partir dessa premissa, irmãos,
é importante a gente entender que o edifício da teologia reformada, na doutrina da salvação, baseando-se nesses 5 artigos, ela é baseada nessa premissa de que o homem foi totalmente depravado. O homem, então, perdeu o livre-arbítrio, logo, toda a escolha dele, toda a vontade dele, todo o desejo dele, todo o pensamento dele, toda a intelectualidade dele está afetada pela queda, de maneira que ele tende para a desobediência, ele tende para a rebelião, ele tende para a sua natureza má, maligna, e não para a natureza divina. Ele morreu, usando as palavras do apóstolo Paulo, todos pecaram e foram destituídos, perderam a glória de Deus. E o homem perdeu a glória de Deus, logo se tornou morto. Paulo usa a palavra ressuscitar com Cristo para dizer: nós estávamos mortos em nossos pecados, mas fomos ressuscitados em Cristo. Está dizendo, nós estávamos mortos. Mortos é sem vida em si mesmo, totalmente apático a Deus, distante de Deus e resistentes a Deus. Mas nós recebemos vida em Cristo. Quando Cristo entrou em nós pelo poder do Espírito Santo, nós recebemos vida, nós fomos ressuscitados em Cristo. Bom, se a premissa nossa é essa, que o homem só volta a ter relacionamento com Deus se Deus se revelar a ele, então fica fácil entender a eleição incondicional. Por quê? Porque não há condições prévias em mim para que Deus me eleja. Então nós estamos falando do segundo artigo, né? O primeiro artigo é depravação total, o segundo artigo, eleição incondicional, ou seja, não há nenhuma condição prévia em mim, nenhuma, zero, nenhum mérito, nenhuma boa obra, nenhuma fé que seria prevista por Deus, nada em mim. Mas o Senhor então me elegeu. Palavras do Senhor Jesus: não foi vocês que escolheu a mim, mas eu que escolhi vocês. E hoje nós vamos falar então sobre a expiação limitada. E quando a gente fala de expiação limitada ou expiação particular, e nós vamos trabalhar essas duas palavras um pouco hoje, ela normalmente encontra uma resistência dentro de nós, porque ela sugere um sentimento de injustiça por parte de Deus. A gente não gosta, a gente não fala que Deus é injusto, mas quando fala de expiação limitada, nós temos essa sensação de que esse conceito não está adequado, porque ele propõe uma injustiça por parte de Deus. Vamos ver então qual é a definição de expiação limitada, essa definição estabelecida por esse grupo de irmãos que se reuniram por quase 6 meses lá na Holanda, em Dort, para discutir esse tema tão importante que foi apresentado pelos remonstrantes. E no item 3, expiação limitada, diz o seguinte: Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate somente dos eleitos. Então, a palavra expiação limitada ou expiação particular traz o conceito de que a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela não foi a favor dos pecadores, mas ela foi no lugar dos pecadores ou por pecadores. E há uma diferença de leitura dessas duas palavras, mas eu queria abordar de uma outra maneira. A expiação limitada traz o conceito, então, de que a morte de Jesus, ela é suficiente para salvar toda a humanidade, todos os homens, mas ela é eficaz, ela vai ser eficaz para salvar aqueles que foram chamados por Deus, eleitos por Deus. Bom, se a semana passada nós trabalhamos o item 2, que fala sobre eleição incondicional, Deus nos chama sem que haja nenhuma pré-condição em nós, faz todo sentido, e aí é bem tranquilo a gente pensar assim, que a expiação é limitada. Porque se Deus é que chamou, nós concluímos que Deus não chamou todos. Jesus é que diz: não foi vocês que escolheu a mim, mas eu que vos escolhi a vós. É o Senhor Jesus quem diz assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim.
mas ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então ele está dizendo que o caminho ao Pai é ele, e só quem leva ao Pai é ele, mas só quem traz alguém a ele é o Pai. Na sua oração sacerdotal, ele agradece ao Pai, porque o Pai havia lhes dado aqueles que do mundo ele havia chamado, né? Então ele diz aqueles que eram teus. E ele fala naturalmente dos apóstolos que estão ali com ele, primeiramente dos apóstolos, mas na continuidade do seu discurso, da sua oração, ele ora por aqueles que haveriam de crer. Então é um pensamento contínuo, é um pensamento de gratidão e de revelação de que há pessoas que foram chamadas por Deus e eleitas por Deus e entregue a Cristo, e o Senhor fala, e eles receberam a minha palavra, e eles creram e estão cumprindo a minha palavra. Então, quando ele ora por aqueles que haveriam de crer, ele sinaliza que o grupo não é apenas aqueles que que receberam, que estão com ele naquele momento, mas é aqueles que continuarão a missão que ele veio trazer, que ele veio cumprir, que era trazer o reino. Ele então diz àqueles discípulos que eles deveriam ir e compartilhar o que eles receberam dele a todos os povos e nações e línguas, né? Sem discriminação, sem que houvesse separação entre povos. O apóstolo Paulo fala no livro de Efésios que agora havia caído aquela muralha de divisão entre judeus, que é o povo escolhido por Deus, e os gentios, que era o povo não escolhido por Deus. Em Cristo, gentios e judeus, senhores e escravos, homens e mulheres, ricos e pobres, convergem, vão em Cristo, eles vão na mesma direção para encontrarem-se com Deus. E o Senhor Jesus então fala que os apóstolos agora iriam levar essa mensagem a todo mundo. Então, estendendo o conceito de que esse chamamento, essa eleição, os que eram de Deus é um grupo específico. Nós trabalhamos nas Escrituras Sagradas, irmãos, com o conceito de aliança. Nós somos aliancistas, né? Nós entendemos que desde a criação, Deus se revela, Deus se relaciona com o homem através de alianças. O termo é aliança, mas traz o conceito de que Deus tem uma promessa, há uma condição para que essa promessa se cumpra e há elementos, há símbolos que confirmam essa promessa, há símbolos que testificam dessa promessa. E nós temos a aliança que o Senhor fez com Adão, a aliança que o Senhor fez com Abraão, com Noé primeiro, né? Depois com Abraão, com Moisés, com Davi, e finalmente a aliança que o Senhor faz conosco através de Cristo Jesus, que Paulo chama de a nova aliança. Em todas essas alianças fica estabelecido na inteligência das Escrituras que esse Deus que faz alianças com o homem faz para se relacionar com o homem. Ele é que estabelece as regras, ele que estabelece os limites, mas a aliança é entre dois seres, Deus e o ser humano. E esse ser humano, ele só tem dois caminhos: cumprir a aliança ou não cumprir a aliança. E Deus sempre fala com o povo dele que cumpre a aliança, que é o povo que ele chama para ser o povo da aliança. No Antigo Testamento, o povo da aliança é o povo judeu, o povo de Israel. Em Cristo Jesus, cumprindo-se a promessa que Deus havia feito na aliança com Adão, que da semente da mulher viria um que iria esmagar a cabeça da serpente, ele também cumpre a promessa que ele fez na aliança abraâmica, que da descendência de Abraão seria bendito todas as famílias da terra, portanto, todos os povos da terra, não só agora um povo judeu, hebreu, mas todos os povos que naquela época não conhecia Deus, nem Abraão conhecia Deus, Deus estava se revelando a ele. Então, nesse processo de alianças que Deus faz com o povo dele, o povo que ele vai chamando, nós percebemos de novo essa distinção que Deus faz entre os que ele chama e os que ele não chama. E nós não precisamos ficar incomodados com esse conceito, porque
ele pode nos parecer injusto, e olha que nós, seres humanos, temos esse sentimento, comparando a nossa justiça com a justiça de Deus. Vejam que a Bíblia diz que o Senhor fala da nossa justiça, tem a nossa justiça como uma coisa pútrida, né? Fétida, trapos de imundície. Então ele nos mostra esse conceito. Entretanto, ainda assim, às vezes nós temos essa sensação de injustiça da parte de Deus. Mas não precisamos ter esse sentimento. Nós precisamos abrir as Escrituras e ler a partir dessa premissa da queda total, da depravação total, como que Deus está salvando essa humanidade. O homem que caiu no Éden, ele se perdeu. Logo, todos morreram, diz a palavra do Senhor. Então, todos pecaram, todos morreram, todos estão condenados. Deus agora está salvando. E nesse processo de salvar, nós não sabemos por quê. O que a Bíblia nos mostra é que ele não salva a todos. E por que ele não salva a todos? Nós não sabemos. Nós sabemos que aqueles que não são salvos são aqueles que não se arrependeram, não creram. E aqueles que foram salvos foram aqueles que tiveram o seu pecado perdoado, tiveram o seu pecado expiado, tiveram o seu pecado tirado, né? João Batista, quando vê Jesus Cristo, seu primo, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele fala do mundo, ele está falando dos homens. Eis o Cordeiro de Deus. Se no Antigo Testamento os pecados somente do povo da aliança hebreu era coberto, não era tirado, ele era coberto, o sangue era alguma coisa que substituía a morte de um hebreu. Agora, na nova aliança, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, o sangue dele é o sangue da nova aliança. E nas palavras de João Batista, é o sangue dele que tira o pecado do mundo. E o mundo agora não é só os hebreus, são todos aqueles que crerem. João dá esse testemunho dizendo: o Senhor Jesus veio para... João, no capítulo 1, fala: o Senhor veio para o povo seu, mas os seus, que são os judeus, não receberam. O povo da aliança rejeitou. Não todo o povo da aliança rejeitou, mas uma parte do povo da aliança rejeitou a aliança que o Senhor deu. E uma parte do povo da aliança recebeu a aliança que o Senhor deu. Então João diz assim: mas todos aqueles que nele creu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse poder que torna os que creem filho de Deus é um poder do Espírito Santo atuando em nós. Mas só é possível porque Cristo pagou a nossa dívida, Cristo perdoou nossos pecados, Cristo arrancou o pecado daqueles que foram eleitos. Esse é um tema que traz incômodo, normalmente, no meio de muitos cristãos e muitas perguntas, né? Porque o sentimento que se tem é esse. Ora, se o sacrifício de Cristo é tão poderoso, por que não salva a todos? Antes, o sacrifício de Cristo, que é poderoso, deveria ser para a salvação de todos. Bom, por conta dessa questão, surge uma outra. Alguns pensam assim: bom, se o sacrifício de Cristo foi poderoso para salvar a todos, logo todos serão salvos. Esse grupo recebe o nome de universalista. Então, é o grupo que ensina a salvação de todos ao final dos tempos. O sacrifício de Jesus salva a todos. A dificuldade com essa leitura é uma série de textos bíblicos que as Escrituras nos mostram, onde não serão todos salvos. O Senhor Jesus fala de separar os justos dos injustos, a cabra dos bodes, fala de céu e inferno, fala de eleitos e reprovados. Então, esse conceito que nós encontramos nas Escrituras, que fala de um grupo que é salvo por Deus em Cristo Jesus e o outro que não é, ele elimina esse conceito de salvação universal, de que todos são salvos. Bom, se não são todos que são salvos, né,
João, de novo, lá no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, pela própria palavra, né, ele já está definindo que não serão todos. Todo aquele que nele crê. Ele está dizendo que os que não crerem não serão salvos, mas todos aqueles que crerem serão salvos. Ele está sinalizando que há os que crerão e há os que não crerão. Então, todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna. Né? Não pereçam, mas tenham a vida eterna. O Senhor Jesus fala daqueles que o Pai lhes deu, aquele que o Pai chamou. Então, embora esse conceito nos traga incômodo, a ideia de que a morte de Cristo, o sangue de Cristo derramado, não vai salvar a todos, e isso por dedução, e deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando nós falamos de teologia, nós precisamos ter o cuidado de não pensar que teologia é o empilhamento de versículos bíblicos. Você fazer uma pilha de versículos bíblicos que reforçam um pensamento A, B ou C, essa não é a maneira de fazer teologia. Por conta disso mesmo é que surgem muitas heresias no meio da cristandade, por conta de leituras são feitas restritas de versículos restritos, né? Então, é a ideia de que alguém pega versículos bíblicos e não considera o contexto em que aquele versículo, aquele texto, aquele recorte do texto que está sendo lido, foi apresentado. Então, não é considerado o contexto dele. E sempre que você pega um texto fora de contexto, sem dúvida nenhuma você vai fazer uma leitura equivocada. Então, teologia não é o acúmulo ou o empilhamento de vários versículos bíblicos para defender uma ideia. Não. As escrituras, ela tem um raciocínio que é exposto desde o livro do Gênesis até o Apocalipse, nos mostrando um propósito, nos mostrando uma relação, nos mostrando o amor, as alianças que o Senhor fez com o homem, o chamamento de Deus por homem, a soberania de Deus, a responsabilidade dos homens e essa inteligência que vai ligando a palavra dos profetas com o exercício dos sacerdotes e com a revelação de Cristo Jesus e a palavra dos apóstolos posteriormente, essa inteligência que vai se conectando, se ligando, ela apresenta para a gente um pensamento panorâmico, mais amplo, mais global, né? mais completo, que nos ajuda a fazer uma leitura do plano de Deus para o homem. E é nesse conceito que nós trabalhamos a ideia de que a morte de Cristo tem poder para salvar a todos. Mas aí o raciocínio é óbvio. Se tem poder para salvar a todos, todos devem ser salvos, porque a morte dele foi suficiente, foi vicária. Vicária é substitutiva, é de uma vez para sempre. Se ele morreu de uma vez para sempre para salvar o homem e a morte dele tem poder para salvar a todos, logo todos serão salvos. O problema que nós lidamos com essa interpretação é exatamente a questão, os conceitos que a Bíblia nos traz de obediência e rebelião, de céu e inferno, né, de justiça e injustiça. Então, no livro do Apocalipse, nós temos lá uma infinidade de textos bíblicos, de pensamentos e de revelações que nos mostram o juízo de Deus sobre todos os homens e a condenação daqueles que estão em rebelião, assim como aconteceu com os anjos caídos. Bom, então nós não trabalhamos com essa hipótese do universalismo, da salvação de todos os homens. Logo, nós trabalhamos então com o conceito de que a salvação é limitada. Ela é limitada. Ou seja, a expiação de Cristo, ela é específica. Ela é para um grupo específico. O grupo que haveria de crer em Cristo Jesus e se arrepender.
O Binho, presbítero aqui da igreja, que está pastoreando o nosso grupo de homens, ele mandou uma pergunta, e você tem liberdade aí para mandar a sua pergunta também. Ele está trabalhando e mandou um vídeo. Vamos ver o vídeo que ele mandou aí? Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Embora de plantão todas as quartas-feiras, eu tenho conseguido participar do Comune em Casa e através desses ensinamentos tenho recebido instrução e orientação da Palavra de Deus. Eu queria aproveitar o momento e louvar a Deus pela vida do corpo de presbitério que tem nos abençoado, nos agraciado com esse tempo de estudo. E eu gostaria de aproveitar e deixar uma pergunta ao pastor sobre a morte de Cristo, sobre a obra de Cristo na cruz. Pastor, na minha caminhada de fé, eu sempre tenho escutado as pessoas falarem que a morte de Cristo foi uma obra vicária. O que seria essa obra vicária? A obra de Cristo, a morte de Cristo na cruz, ela somente possibilitou ou abriu um caminho para que o homem pudesse ser salvo, ou a morte dele efetivou algo? Se a morte dele efetivou algo na cruz, todos não deveriam estar salvos? Porque lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo e por conta desse amor ele entregou seu Filho. Se a morte de Cristo efetivou algo, todos, com base nessa palavra, não deveriam estar salvos e não ser condenados a ir ao inferno? Desde já eu agradeço a todos. Deus abençoe, irmãos. Muito bom. Bom, a pergunta dele tem exatamente... Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Embora de plantão todas as quartas-feiras, eu tenho... Você vê que a pergunta dele tem a ver exatamente com o tema que nós estamos tratando, e é pertinente, porque é uma pergunta natural que virá todas as vezes que tratarmos esse tema. E o tema é o tema da expiação limitada. E o conceito é: a morte de Cristo é vicária. O que é a morte vicária? Ela é substitutiva? Ela foi uma morte no lugar de alguém? Ou foi uma morte em lugar de muita gente, do ser humano? Foi uma morte no lugar de pecadores ou foi uma morte para os pecadores? A morte de Cristo, irmãos, é uma morte vicária, ela é substitutiva. A Bíblia nos fala do conceito de expiação, né? A ideia de que o pecado de alguém foi expiado, o pecado de alguém foi tirado porque alguém pagou a dívida desse devedor. O pecado de alguém foi arrancado, foi expiado, porque o pecado nos fala de morte, e para que essa morte não permanecesse, a vida de alguém foi entregue no lugar desse que estava morto, para que o vivo recebesse a morte do morto e o morto recebesse a vida do vivo. O vivo que entregou a vida por nós foi Cristo, e o morto que recebeu a vida de Deus fomos nós. Então, o sacrifício é vicário, substitutivo. A outra pergunta que ele faz é se ela é para todos, então todos deveriam ser salvos, que é o que nós acabamos de conversar agora. Se as Escrituras nos diz que não são todos que serão salvos, ela não está dizendo que o sacrifício de Cristo foi impotente. Isso seria uma heresia, eu dizer que o sacrifício de Cristo não é poderoso, eficaz, eficiente para salvar a todos. Claro que é eficiente para salvar a todos. Mas como nós estamos trabalhando com esse conceito de fazer uma leitura da teologia de maneira mais panorâmica possível, desde o conceito de Gênesis até Apocalipse, nós encontramos esse Deus fazendo alianças com o homem e a partir da resposta do homem às suas alianças, ele vai abençoando o homem ou o homem vai desfrutando, vai colhendo os frutos da sua desgraça, né, das suas escolhas, escolhas no sentido de rebelar-se contra Deus. E finalmente nós chegamos em Cristo, que é essa nova aliança, onde ele se entrega com sangue poderoso para pagar de uma vez para sempre o pecado.
pergunta é: de todos ou de alguns? Não de todos, porque não são todos que serão salvos. Se de alguns, por que alguns? Quem são esses alguns? Bom, a esse conceito de que alguns serão salvos, nós damos o nome de expiação limitada ou expiação particular. Ele morreu por aqueles que o Senhor Deus, seu Pai, deu a ele, e não por todos os homens. Bom, isso elimina uma outra questão que nós vamos trabalhar só no final desse tema, que é o risco de perder a salvação. Ora, se o Cristo, Filho de Deus, pagou a minha dívida pelos meus pecados e me salvou, não é possível que eu ainda perca isso e tenha que pagar de novo indo para o inferno. Ou a dívida foi paga ou não foi paga. Eu quero ler com você primeiro o texto de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25, onde Paulo faz aqui uma alegoria, uma comparação entre os deveres, entre o cuidado que os casais, marido e mulher, devem ter um com o outro e como eles devem se relacionar. E ele usa esse ambiente, essa realidade, para falar do amor e do cuidado de Deus em Cristo Jesus por sua igreja. E aí o conceito nessa linguagem é do Cristo como o noivo e da igreja como a esposa ou a noiva, né? Então, o texto bíblico de Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como, e aí o texto que nos interessa é esse: Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Ora, no conceito das alianças, nós trabalhamos com o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel, como o povo de Deus, a igreja de Deus, né? Usamos esse termo, a igreja, ou a esposa de Deus. Joel fala, né? O Joel fala do relacionamento, né? Do homem que ama uma mulher e é rejeitado por essa mulher. Perdão, Joel não, me falhou agora o... irmãos, olha, me falhou agora o profeta. Oséias. Oséias é o profeta de Deus que ele fala desse relacionamento do homem que deseja uma mulher, que toma ela por esposa, mas ela o rejeita. E quando Oséias fala disso, ele está falando dessa aliança de Deus com o povo judeu, que ele entregou-se por esse povo e esse povo de alguma maneira o rejeitou, mas ele continuou amando esse povo. Então é o conceito de aliança. O povo de Deus no Antigo Testamento é Israel, mesmo que alguns não israelitas foram alcançados por essa graça através da fé. E nós encontramos, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Pessoas que foram justificadas com a promessa de Deus, com a aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Outras pessoas de outros povos foram abençoados, justificados porque tiveram fé, creram na aliança de Deus com o povo dele, mesmo que muitos do povo dele mesmo não creu. Bom, agora no Novo Testamento, quando Paulo está falando a respeito do povo de Deus, ele chama esse povo de igreja. Olha que interessante. Ele fala que Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Olha que interessante. Ele não está dizendo ele diz o seguinte, ó: Cristo amou a igreja e por causa do amor dele, ele entregou-se por ela. É o processo de amor de Deus que vem antes da morte de Cristo. O sacrifício dele é por alguém que ele já havia escolhido. Você percebe isso? É o sacrifício do homem por uma, dentre as muitas mulheres, ele escolhe uma para ser a sua esposa. E depois que ele escolheu essa esposa, então ele vai e sacrifica-se por essa esposa. Então o que Paulo está dizendo é o mesmo conceito. Deus amou, olhou para os homens e amou
dentre esses homens, um grupo que é chamado de igreja, que ele mesmo chama de igreja. E agora ele vem e entrega-se por essa igreja, morre por essa igreja. Portanto, ele elege a sua igreja, ele elege a sua esposa antes de entregar-se por ela. Então, e quando ele entrega-se por quem ele amou, e não por todas as mulheres. Você percebe que a analogia que ele usa é essa? Ele diz assim, que os homens, portanto, devem amar a sua esposa, que ela é a mulher que ele escolheu, e deve ser assim. Paulo fala que o homem deve ser marido de uma mulher só. Então, ele deve escolher uma mulher e depois entrega-se a essa mulher e morre por essa mulher, né? Então ele está dizendo, assim como Cristo fez. Então Cristo amou a igreja. Olha, ele amou a igreja e entregou-se por ela. E com um propósito, qual o propósito? Santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água mediante a palavra. Olha que fantástico, ele está dizendo que a igreja não se purifica a si mesma. Olha que bacana. Ele está dizendo que não é a igreja que se esforça para ficar santa. É ele que lava a igreja dele, porque é dele. Ele é que amou, ele é que a escolheu e ele é que se entregou por ela. Ora, de outra forma, a igreja seria todos os homens, toda a humanidade seria a igreja. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que ele amou a igreja e entregou-se por ela e purificou ela. Por quê? Se ele purificou dentre os impuros. Então, há um grupo que ele purificou. Por isso que ser igreja é não ter mérito nenhum. Se tem um grupo na Terra que deve entender que não adianta ser religioso, porque a religião não vai levar à salvação, mas ao contrário, olha para si mesmo e não vê mérito em si mesmo, e justamente por não ver mérito em si mesmo, reconhece que a santificação que há neles vem de Cristo. Eles então amam a Cristo, glorificam a Cristo na sua maneira de viver, vivem para Ele e não julgam mais ninguém. Não fica dizendo quem é igreja e quem não é igreja. Ele reconhece que Cristo o amou e está santificando ele. É uma obra específica, é uma obra que o Senhor fez para a igreja dele. De outra maneira, irmãos, Paulo não usaria a simbologia do marido que casa com uma mulher. Ele usaria a simbologia de um homem que tem um harém de mulheres. E aí ele poderia dizer de multiplicidade de mulheres. Ele está falando especificamente de alguém que Deus escolheu. Ele está falando de uma unidade, que depois o apóstolo Paulo vai dizer que essa unidade, numa outra analogia, usando o corpo humano, ele chama de meu corpo. Agora ele não fala mais de uma mulher, mas ele fala do corpo dele. E aí ele usa o corpo para falar da multiplicidade de pessoas, de personalidades, de dons, de talento, de vocações que há nesse corpo. Então, na primeira analogia, ele fala da mulher como uma pessoa que Deus ama, referindo-se a um grupo específico, e depois ele trabalha o conceito desse grupo específico como sendo múltiplo. E no livro de Efésios também ele fala, então, que não há mais separação, né, entre entre judeu e grego. A igreja agora é a união de todas as pessoas, de todos os povos. E normalmente no Novo Testamento, quando a Bíblia usa o termo de todos, está falando dessa categoria, né, todos, seres humanos de todos os grupos, de todas as nações, como fala lá no livro do Apocalipse, né? O Senhor Jesus, João, tem a revelação de pessoas de todas as nações e povos e línguas e raças. É gente de tudo que é lugar. Não é mais um grupo específico só judeu, não. Agora é gente de tudo que é lugar, de tudo que é nível social, de tudo que é condição financeira. Pessoa de toda condição moral, né? Todos estão nessa condição de reprovados, e o Senhor então escolhe pessoas de todos os lugares e chama-os para serem a sua igreja, a sua esposa, a sua mulher.
e ele se entrega e ele santifica essa igreja. Ele diz assim ainda: e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ou seja, ela não tem mais culpa de nada, ela foi purificada. Eu quero ler com você o texto de Colossenses. Abra aí a sua Bíblia comigo. Colossenses. O branco está deixando o texto bíblico aqui, né? Você não precisa nem trazer mais Bíblia para os nossos encontros, irmão. Tá fácil demais, não? Só eu que erro aqui, o branco acerta todas ali. Colossenses capítulo 2. Capítulo 2, deixa eu ler aqui. Versículo... Eu vou ler a partir do versículo 11. Ele diz assim, Colossenses 2, 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Bom, para traduzir aqui essa linguagem que para alguns é mais trabalhosa, ele está falando que quando Deus faz alianças com o homem, ele também usa sinais, símbolos nessa sua aliança. Como eu tenho um símbolo, que eu tenho uma aliança com a minha mulher, isso aqui, aliança. Então o símbolo é isso aqui, que eu sou casado com ela. Qual é o símbolo que eu sou casado com a Daisy? É essa aliança aqui. Então, nas alianças que nós encontramos nas Escrituras, o Deus da aliança, o Deus de alianças, ele também usou símbolos, sinais. E no povo judeu, um dos símbolos era uma marca no corpo deles. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês foram circuncidados. O nome circuncidado que ele dá é para essa marca que o povo hebreu recebia. Ele está falando agora que a igreja de Cristo não tem mais essa marca no corpo, mas é uma marca interior. É uma marca feita pelo Espírito, é uma marca interna, feita por Cristo. Não é mais por mão de pessoas. É como se agora nós temos uma aliança com Deus em Cristo e não é mais uma aliança feita de metal, é uma aliança feita dentro. Versículo 12. Ele diz assim... Isso aconteceu quando vocês... Olha que fantástico. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele, que é outro sinal da aliança de Deus. O batismo é um sinal da aliança. E com ele foram ressuscitados mediante a fé. Por que ressuscitados? Porque estávamos mortos. Ressuscitamos quando e como? Quando cremos em Jesus e simbolicamente no batismo. Porque no batismo nós descemos as águas do batismo ou recebemos a água sobre nós como símbolo de sepultamento. E depois quando saímos das águas, símbolo de ressuscitação, fomos ressuscitados em Cristo Jesus, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, se Cristo morreu e foi ressuscitado pelo poder de Deus, no batismo, o sinal, o símbolo do batismo, o signo do batismo, é o meu testemunho que eu também creio que eu agora estou ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. Versículo 13. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, nós estávamos mortos em nossos pecados, a incircuncisão não tínhamos aliança com Deus, tá bom? Leia assim. Eu estava morto nos meus pecados e não tinha aliança com Deus. Mas mesmo nessa condição, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Olha, Deus me vivificou quando eu estava nessa condição de morto, de reprovado. Morto é uma linguagem para falar daquele que não tem vida, não tem empatia com a vida, não tem empatia com nada, ele está morto. Aí ele diz assim, ele nos perdoou todas as transgressões, todas. Ele nos perdoou todas. Ele nos perdoou. Quem ele perdoou? Ele perdoou todos os homens ou ele perdoou a sua igreja? Vamos continuar o texto?
Ele perdoou e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Essas ordenanças que Paulo fala aqui é a aliança mosaica. Deus deu leis para os homens, com o propósito de mostrar para os homens o estado que eles estavam por não poderem cumprir a lei. E isso confirmava sobre eles a condenação deles, já que eles não conseguiriam cumprir a lei. A lei, então, era uma luz de Deus jogada sobre eles para mostrar o estado decadente deles. Como eles não poderiam cumprir a lei, estavam condenados. Então, Paulo está dizendo, ele, Jesus, cancelou essa escrita de dívida que nós tínhamos, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Então, quando Cristo morre na cruz, que é motivo de chacota e foi de humilhação, foi na cruz que ele venceu o nosso pecado. Foi na cruz que como ele disse, né, está consumado. Ele consumou a obra do Pai, o plano de Deus de salvar a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo é uma noiva que o Senhor Deus escolheu dentre as muitas mulheres. A essa noiva nós chamamos de igreja. A essa escolha nós chamamos de eleição. Por não ser uma escolha de todos, nós chamamos de eleição particular. Deus chamou particularmente você. Deus elegeu particularmente você. E essa eleição, ela pagou nossos pecados. E aí aquele raciocínio que eu estava falando com você, se Jesus morreu e o sacrifício dele é vicário, é substitutivo, é efetivo, é de uma vez para sempre, olha lá. Ele removeu a dívida que eu tinha e cravou ela na cruz. Quando ele faz isso, ele está dizendo então que não é possível que eu volte a adquirir essa dívida. Por quê? Porque a dívida foi rasgada. Quando ele pagou a minha dívida, ele não pagou só a dívida que eu tinha no passado. Ele pagou a dívida que eu tinha no passado, que eu teria no presente e a que eu terei no futuro. Porque ele morreu por mim, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo. Ele me chamou antes da fundação do mundo. E morreu na cruz. O plano de Deus para a minha salvação foi antes dele criar o mundo. Então o Senhor já sabia da minha condição. E por que eu reforço esse conceito, essa ideia? É porque há um grupo que entende que a morte de Cristo, ela pode salvar a todos os homens, mas não salvará a todos, só salvará aqueles que escolher a Cristo. E os que não escolher serão condenados. Ora, se a morte de Cristo já tem poder para salvar a todos, aqueles que não escolherem a Cristo não deveriam ser condenados, porque a morte dele já foi para a salvação de todos. É como se a morte dele não tem poder para salvar aqueles que não escolheu a ele. É uma dupla condenação pelo pecado. Primeiro, Jesus pagou o pecado de todos. E agora os que não creram serão condenados de novo. Esse raciocínio, que é o raciocínio comum dos nossos irmãos arminianos, ele não faz sentido. Você concorda? O texto acabou de falar aqui, ó, nós lemos que a dívida foi paga. Então, no grupo de arminianos, só tem um caminho para aqueles que acreditam no arminianismo, é que todos serão salvos. A ideia de que aqueles que não creram serão condenados não faz sentido, porque é como se o sacrifício de Cristo é como se o pecado estaria sacrificando a Cristo primeiro na cruz, que não resolveu para salvar a pessoa, e ela, depois que não aceitou a Cristo, também vai ser condenada. Ela vai ser condenada como se fosse duas vezes, né? Então, para os arminianos que levam a sua premissa de que o homem tem livre-arbítrio, para os arminianos que levam essa premissa a sério, a última instância do raciocínio deles é que Deus finalmente vai salvar a todos. Logo, a expiação de Cristo não é limitada. Logo, para eles, a expiação de Cristo não é particular. Logo, para eles, a expiação de Cristo deveria ser para todos, universal.
Mas a nossa premissa não é essa. A premissa que nós acreditamos é a que eu acabei de apresentar a vocês nesse processo de revelação das alianças, nesses textos que o Senhor nos fala da escolha dele a uma igreja, da sua morte por essa igreja, do seu processo, da sua morte poderosa para santificar essa igreja. Então, são palavras muito dirigidas específicas a um grupo específico, que nós chamamos de particular ou expiação limitada. É o conceito de que é para um grupo específico. Pode parecer estranho para você, como às vezes me parece estranho, mas é o que nós lemos nas Escrituras. Há uma série de outras coisas nas Escrituras que nos parece estranho e que Deus não se dá o trabalho de revelar em detalhes a nós, porque Ele é soberano. O apóstolo Paulo nos diz lá no livro de Romanos, no capítulo 8, ele fala dessa obra completa que Jesus fez na cruz. O texto que eu vou ler aqui, Paulo coloca numa ordem lógica. Eu não gostaria que você pensasse nesse texto apenas com essa ordem lógica de Paulo, porque eu realmente não acho saudável que você pense em teologia só com lógica. Nós pensamos teologia com o que a nossa racionalidade pode captar, mas teologia também tem muito da revelação de Deus, tem muito daquilo que a teologia ela comporta um elemento de mistério. Esse elemento de mistério, o que não é mistério, o que é mistério nós não conhecemos, mas muito do mistério de Deus foi revelado em Cristo Jesus. Então, é importante a gente pensar na teologia como um conjunto que nos traz uma lógica, mas ela não capta nem prende Deus nessa lógica, porque toda lógica que define Deus deixa de ter como objeto da sua definição o Deus verdadeiro e passa a ter como objeto da sua definição um Deus imaginário, você concorda? Porque Deus não cabe em nenhuma teologia, Deus não cabe em nenhuma definição. Entretanto, nós temos sim um argumento lógico, plausível, satisfatório, que não é conclusivo no sentido de que não traz toda a revelação de Deus, mas revela tudo o que de Deus nós precisamos conhecer para desfrutar dessa salvação, para nos sentirmos seguros, para nos sentirmos em paz, para não termos medo do amanhã, do porvir, nem do diabo, nem do inferno, nem da perdição. E esse tipo de compreensão, irmãos, afeta a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus, de nos relacionarmos com o próximo, de nos relacionarmos com a igreja, de fazermos missão, de contribuir, de ser agradecido, de ver o favor de Deus em nós, o favor de Deus em nós. Por isso a importância de entendermos essas doutrinas. Parece alguma coisa simples, e de fato ela é simples, mas ela é de suma importância. Olha o que o texto de Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Quem de antemão Deus conheceu? Se ele vai salvar todos, então não tem ninguém para ele conhecer de antemão. Todos que ele criou, todos ele salvou, pronto, tá certo, claro. Mas não é isso que o texto bíblico diz. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. São muitos irmãos, não são poucos. E Jesus será o irmão mais velho desses muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, olha o que o texto diz, irmãos. A gente não deve ficar se apegando a vírgulas e detalhes demais do texto, mas uma leitura simples do texto, mesmo sem... quando eu digo não se apegar a detalhes, eu não estou falando de ler relaxadamente. Eu estou falando de fazer a leitura considerando
o contexto todo e não uma ou outra palavra isolada. Nós estamos considerando o contexto todo e o contexto mais amplo possível das Escrituras. Mas olha o que o texto diz. E aos que predestinou. Essa fala de Paulo já está declarando que aos que é uma linguagem delimitada, que já sinaliza uma limitação. Aos que escolheu, aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse nós que ele está falando, ele começa na sua carta falando da igreja, daqueles que foram chamados, daqueles que foram eleitos por Cristo Jesus. A Bíblia nos fala no Novo Testamento e no Antigo Testamento sobre essa eleição. O Senhor é que nos elege, nós já aprendemos isso, de maneira incondicional. E aí vem um raciocínio lógico, que não dá nem para pular ele. Se ele nos elegeu, ele elegeu, e ele elegeu incondicionalmente, a morte do filho dele, que ele enviou para morrer pelos eleitos, ela é particular, ela é limitada. Ela é vicária, ela é expiatória, ela é suficiente, não precisa ser repetida. Ela aniquila a dívida de uma vez para sempre. E essa dívida não é apenas para a pessoa quando ela crê em Jesus. É uma dívida para a existência dela, para toda a sua existência. O pagamento da dívida é existencial, é para para minha existência. Então a dívida foi paga. Pronto. Então a morte é vicária, ela é suficiente, ela é definitiva, mas ela não é fugiu aqui o termo, desculpa, estou com a memória ruim hoje, mas ela não é universal. Ela não é para todos os homens. Por quê? Não sei. Se isso te incomoda, o que nós temos que fazer? Orar ao Senhor e perguntar, por que isso está me incomodando? Está me incomodando porque eu tenho a sensação de que Deus está sendo injusto? Mas quem é que está sentindo que Deus é injusto? Eu? E que justiça eu tenho para comparar a minha com a de Deus? Paulo nos fala sobre isso no livro de Romanos, né? Nos chamando a atenção, dizendo, ô barro, quem é você para dizer para o oleiro por que você me fez assim? É claro que nós não vamos usar esse termo para dar desculpa a qualquer tema que nós não conseguimos responder. Mas dentre os que nós conseguimos responder sem forçação de barra, com uma hermenêutica adequada, uma hermenêutica simples, com uma interpretação bíblica amparada numa hermenêutica histórica. Quando nós fazemos isso, nós chegamos nessa conclusão que a expiação ela é particular, ela é limitada, ela é para a igreja e não é para todos. Acho que tem uma pergunta aqui. Texto de Tito, Tito 11, Tito 2:11, o branco. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha, o texto no Novo Testamento, irmãos, há uma série de textos bíblicos que nós vamos encontrar essa palavra todos. E nós sempre temos que levar em conta a que grupo o escritor está escrevendo, qual a tradição, qual a consciência, qual é a mentalidade que o escritor tem. Sempre em hermenêutica nós aprendemos isso, né? Sempre que nós vamos fazer a interpretação do texto, nós levamos em conta uma série de coisas, dentre elas os aspectos do escritor e o destinatário do texto que ele está escrevendo, né? E normalmente a maioria dos textos do Novo Testamento que trata sobre a eleição do povo de Deus e que trata o conceito de todos, está falando
de todos os que foram chamados, de todo esse grupo eleito, de todas as... trabalha o conceito também de categorias, né? Os escritores, eles trabalham muito o conceito de categoria porque eles vêm de uma tradição judaica onde não há categoria, só há dois grupos, judeus e gregos, judeus e gentios. Só duas categorias. E em Cristo Jesus, essas categorias são quebradas. Não há mais agora judeus e gentios. Só há igreja que comporta... E quando ele diz só há só há igreja e não igreja. São dois grupos, igreja e não igreja. E toda vez que ele fala da igreja, comporta todos os homens de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas. E é muito comum que quando o escritor esteja falando desse todos, ele está falando de todos que serão salvos, todos chamados à salvação, todos os eleitos, todos à santificação, de todos e todos os povos, de todos os homens. É muito comum que quando ele está falando desse todos, ele está se referindo aos eleitos, aos chamados, à igreja de Cristo. Todos que o Senhor chamou serão salvos, todos os que o Senhor chamou serão santificados. De outra forma, a linguagem, irmãos, seria de todos os homens, ou uma abordagem diferente, né, que não comportaria a ideia que o Senhor Jesus traz e que os apóstolos trazem, de grupos distintos, né, de ovelhas e bode, de rebeldes e obedientes, de trevas, quem estava na trevas ou luz, ou ímpios e justos. E sempre quando a gente usa essa linguagem, não é nunca falando do mérito do homem, sempre do favor de Deus vindo a todos os homens, né? E a salvação de Cristo, ela, em Cristo Jesus, ela não faz discriminação de povos. Ela é inclusiva, ela salva pessoas de todos os povos, mas não salva todos os homens. O texto, por exemplo, de João, né? João 3,16, deixa eu só pegar aqui João 3. João... Não, é um outro texto. Mas João 3,16, ele nos diz que Deus amou o mundo, né, de tal maneira para que todos aqueles que nele crê não pereça. O todos são aqueles que crerem, todos aqueles que neles crerem. Por quê? Porque haverão os que não crerem. Aí, de novo, né, alguém pode dizer, então é a pessoa que decide se ela crê ou não. Nós voltamos para o início da nossa conversa, que é importante você assistir o vídeo anterior, que fala da premissa nossa, que nós trabalhamos com o conceito de que o homem não tem livre arbítrio para escolher ou rejeitar a morte de Cristo. A morte de Cristo, ela é definitiva e vicária. Não faria sentido ele vir, entregar a vida dele, pagar a sua dívida e ainda assim você ter capacidade de despregar aquela dívida da cruz e ir para o inferno. Não faz sentido. O sentido é que se ele pagou a sua dívida e pegou a sua dívida e cravou na cruz, isso não pode ser mais mudado, porque ele disse, está consumado. A dívida foi rasgada. Logo, conclui-se que o homem não escolhe. Se ele não escolhe, é porque ele é escolhido. E se ele é escolhido e não serão todos salvos, é porque a escolha é limitada, a expiação é limitada. São classes de homens, classe de humanos que compõem a igreja. Ricos, pobres, grandes, pequenos, senhores, servos. Nós encontramos isso, inclusive, no texto de Joel, que Pedro diz que se cumpriu no dia de Pentecoste. O Espírito de Deus foi derramado sobre todos. Todos quem? Foram todos que foram cheios do Espírito Santo lá? Não. Quando ele fala de todos, ele está falando todos aqueles que estavam dentro daquela sala.
Porque ao redor daquela sala havia milhares de pessoas. E essas milhares foram cheias? Não, mas quando o escritor fala o todos, ele usa um todos coloquial. Como a gente costuma dizer, a todos aqui estão ligados. Todos quem? Todos é nós três. Alguém pode ler isso e achar que isso aqui está cheio. Mas eu estou falando especificamente a um grupo, mas mesmo assim a gente usa o termo todos. Então, o texto, Lucas escreve Atos e diz, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos quem? Não foram todos os homens. Foram todos os que esperavam o derramamento do Espírito Santo. E aí Pedro fala, cumpriu-se o que diz Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Foi toda a carne que recebeu o Espírito Santo aquele dia? Não. Então, do que Pedro está dizendo? Ele está dizendo a promessa começou a se cumprir e vai se cumprir até a volta do Senhor Jesus. Começa a se cumprir ali e se encerra somente com o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus. Então, todos ali, quem são? De novo, o Lucas está escrevendo para um grupo específico, a linguagem dele, para aquele grupo que ele está escrevendo, todos foram cheios. Os leitores dele podem entender, podem sentir-se incluídos no texto que ele está falando, mas ele não está incluindo os seus leitores, ele está anunciando para os leitores, como numa manchete de jornal. Olha, houve uma chuva e todos morreram. Como todos? Todos que estavam dentro do barco. Ah, tá. Então é um grupo específico? Isso. E é muito comum no Novo Testamento a gente ter essa linguagem coloquial que fala de amplitude, mas restringe a um grupo específico. Então, quando a Bíblia fala de todos, normalmente está se referindo à Igreja de Cristo, pela qual Jesus morreu. Tem mais uma pergunta? Não? Muito bom, eu vou encerrar por aqui, que esse assunto é simples, mas ele também, a gente poderia ficar aqui várias horas conversando sobre isso. O objetivo é usar uma linguagem simples para que você pense no assunto, pense na premissa que foi estabelecida e construa, sem esforço, apenas lendo os textos bíblicos, um raciocínio lógico, uma inteligência que interliga os textos e a revelação das Escrituras e te leve a uma conclusão que, sobretudo, lhe traga segurança, gratidão, alegria a Deus. O que há em mim ou o que há em você para Deus ter escolhido você? O que há em mim ou há em você para Jesus ter morrido por você? Em mim, nada. Eu tenho certeza disso. Isso produz em meu coração um sentimento de gratidão, de louvor a Deus, de pertencimento, de chamamento, de vontade de viver para Ele, porque Ele morreu por mim quando eu ainda era pecador. E isso me leva a anunciar esse evangelho a todos que estão ao meu redor, até que todos sejam salvos. Todos quem? Todos que Ele chamou. Eu não sei quem é e nem me preocupo com isso. Eu só quero me preocupar em anunciar esse reino a todos, pois o reino dele se cumprirá, como nós lemos no livro de Apocalipse. Quero orar com você e orar agradecido, louvando a Deus, celebrando ao Senhor por esse momento tão especial que o Senhor nos deu. Semana que vem a gente fala sobre a letra I do Tulip. Já falamos sobre isso? Já não? A irresistível graça é o conceito de que a graça de Deus é irresistível para a igreja dele, para os eleitos. Isso é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. Aqui, de novo, nós vamos aprender que algumas pessoas falam, não, isso aqui não é assim não. Mas eles mesmos dizem assim, quando o Senhor me tocou, eu me rendi. Então é isso, né? A gente precisa ler o que as Escrituras nos falam, abraçar o que as Escrituras nos falam e colocar de lado aquilo que, de alguma maneira, a cultura católica romana nos trouxe, que de alguma maneira impregnou a nossa consciência coletiva. Eu costumo dizer aqui aos nossos irmãos que nós somos mais católicos romanos do que gostaríamos de ser. E não que eu tenha nada contra os nossos irmãos católicos romanos, aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, mas que há muito da teologia católica romana que impregna o evangelicalismo brasileiro e que afasta eles da simplicidade e da segurança das Escrituras. E esse é o objetivo dessa nossa conversa.